Bom, questões de licitação pelo INSS, vamos lá. A dispensada de licitação, segundo a Lei 866, se houver comprometimento de segurança nacional, naqueles casos estabelecidos por lei, aprovada no Congresso Nacional no início do ano legislativo, aí é sim, tá? Para dispensar por causa dessa razão. Um hospital decidiu ampliar suas instalações físicas, tendo em vista o aumento crescente da demanda, acerca dos cuidados que se deve ter para contratar as intervenções necessárias e julgue o item subsequente com base nas normas gerais de licitações contratadas em contratos públicos. Se para executar a ampliação de suas instalações físicas e a edificação, uma empresa construtora for contratada na modalidade empreitada por preço unitário, então essa contratação caracteriza uma execução indireta. E sim, preço unitário é do tipo execução indireta. Tá certo? Volta. Considera-se compra toda a operação de transferência de domínio de bens a terceiros. E essa definição está errada. Na Lei 866, compra é tipo tudo que é pago. Assim, ou seja, se lembra que para uma compra existe uma transferência de bens. Tipo, eu troco o meu valor monetário pelo seu bem tangível. E é isso que é a troca. Isso é uma compra normal. E isso também é considerado para o termo, a definição que está escrita na Lei 866. A compra é toda transferência de valor para conseguir um bem. Isso está errado, porque uma transferência pode ser ou não monetariamente. Pode ser uma doação, entende? Bom, as entidades da administração direta com personalidade jurídica e direitos privados não se subordinam às normas de que regem a lei de contratos e administração pública. Isso está errado. Uma entidade de administração indireta é considerada administração e tudo que é da administração tem que usar as normas de lei de contratação. A menos que fosse uma empresa privada, daí ela não precisava. Mas já que é uma entidade da administração indireta, já que ela é indireta, o que significa isso? Significa que ela participa, como é que se diz? Ela participa tangivelmente de coisas para a sociedade. Daí ela tem que usar a licitação para produzir mais. Se lembra? Se você não sabe, para que serve a licitação? É para criar a coisa mais vantajosa para a sociedade. Entende? Tipo, para a administração não gastar muito e poder usar o dinheiro que sobrar para a sociedade. Esse é um exemplo. Então, isso está, como é que se diz? Não se subordina às normas que é a lei de contratos de administração? Está errado. Ela subordina-se sim. E a última questão, do dia fazer julgamento das propostas do processo licitatório, fere os princípios de julgamento objetivo, a adoção de critérios de análise não previstos no edital, mesmo que embaraçosos na experiência da comissão de licitações e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração. Fere os princípios de julgamento objetivo. Normalmente, eu já fiz poucas questões de direito de princípio objetivo, né? O objetivo da adoção, os critérios de análise não previstos no edital. Certo, isso, tá certo. Isso fere. Se as coisas no edital, como é que se diz? Na verdade, isso aqui tá errado, porque não é o princípio de julgamento objetivo que está sendo ferido. Como é que se diz? É o princípio de vinculação ao objeto convocatório. Basicamente, sempre tem que usar, a administração tem que seguir, quando ela for contratar alguém, ela tem que seguir todas as regras que estão escritas no edital. E olha aqui, a adoção de critérios de análise não previsto no edital quebra o treco de vinculação ao objeto convocatório. Bom, mesmo que embaçados na experiência da comissão de licitações e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração. Ou seja, está falando aqui que a comissão, essas pessoas, tipo, não é a impessoalidade pública, são as pessoas. As pessoas sabem, olha, se a gente contratar esses caras, eles vão causar mais vantagem para a administração. E daí, eles vão lá, mas eles querem contratar esses caras porque vai ser mais vantajoso. Talvez seja certo ou talvez seja errado. Mas não é sobre isso. Isso aqui está quebrando o princípio errado, não o princípio de julgamento objetivo, pelo que eu sei. Tudo depende do ponto de vista, né? Está errado para mim. Para mim isso está errado. E erramos. Quer dizer, 3. E, vamos ver. Essa aqui, ó. Já faz julgamento proposto, processo aleatório, faz princípio de julgamento. E, olha, estava certo. Não era o princípio, não estava errado a última questão. Legal, né? A última questão estava certa. Aquela lá, que o cara adota critérios diferenciados do edital, ela quebra o princípio de julgamento objetivo e não o treco de convocatório. Vinculação ao objeto convocatório. Eu ainda confundo isso. Basicamente, para mim, o objeto convocatório ou era essa coisa que eu acabei de falar do edital, ou era assim. Se a pessoa que ganha, ela está vinculada ao objeto convocatório. Ou seja, a administração, os dois finalidades do princípio de convocatório é que a pessoa que ganha, ela tem que executar. Se ela executou o trabalho, ela tem que ser paga pela administração. E segundo, a administração, agora que a gente viu essa última coisa aqui, eu acho que eu entendi mais ou menos a parte que é
vinculada à administração. Basicamente, a administração não pode dar preferência e não pode contratar a segunda pessoa se a primeira não estiver sido feita alguma coisa contra ela ou estiver prejudicando a administração. A administração sempre tem que garantir que a primeira que ganhou a licitação faça o seu trabalho. Por isso que ela tem as prerrogativas de quebrar o contrato se estiver causando prejuízo e de fazer auditorias para ver se elas estão fazendo as coisas certas. Daí aquela lá de errada a gente acertou. A licitação de contratos administrativos de julgamento é a seguinte. Toda a operação transferida, a gente acertou também. Acertou essa aqui. E a segunda que a gente errou, se lembra que são as 5 questões, era que a dispensa de licitação. Se houver comprometimento de segurança nacional, pode dispensar, né? Parece que a gente errou isso aqui. A coisa de licitação, ela existe sim, mas deve ser a elegibilidade, não dispensa. Por isso que tá errado, né? Só para comentar, o principal coisa das questões que falam sobre dispensa e elegibilidade é a troca delas. É a troca entre, eles vão lá e colocam um termo que é uma dispensa, mas na verdade é elegibilidade. Eles colocam lá no escrito o que é elegibilidade. Ou eles colocam uma coisa que é dispensa, mas lá o que está escrito depois, na definição, na verdade é uma elegibilidade. Contrários e contrários.